A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Marley, sou da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém aqui de Garça. E hoje nós vamos para mais uma lição, que é a lição de número 10. A lição de hoje é sobre Davi e a nossa história vai se encontrar na Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, vai se encontrar lá em 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo 14 ao 23. Então, a nossa lição é sobre Davi. Isso mesmo, repete com a tia, ó. Davi. Davi era um rapazinho muito obediente que amava a Deus. E ele cuidava das ovelhinhas do seu pai. E onde ele cuidava as ovelhinhas no campo, né? Ele cuidava das ovelhinhas pelos campos. E aí, quando ele andava nos campos, ele costumava olhar para o céu e contemplar o infinito do céu. E ele sempre lembrava que Deus era o Deus Todo-Poderoso que tinha criado todas as coisas. Então ele pegava a sua harpa e começava a louvar a Deus. Isso mesmo, lá nos campos ele cantava para Deus salmos. E se vocês sabem, ó, quem não sabe, a harpa é esse instrumento aqui na mão dele, um instrumento de cordas. Ele tocava e louvava a Deus. E louvar, para quem não sabe, louvar é elogiar, falar palavras bonitas, tá? Então, quando Davi estava lá, ele estava sempre louvando a Deus. Mas acontece que teve uma época que, nessa época de Davi, o povo de Israel, que era o povo de Deus, eles não tinham um rei. Eles não tinham. Eles tinham um profeta que Deus tinha escolhido. Lembra do profeta Samuel que a gente aprendeu na última lição? Isso mesmo. E o profeta Samuel era o que passava os recados de Deus para o povo, era que julgava o povo e que falava para o povo o que eles tinham que fazer e como eles tinham que obedecer a Deus. Só que o povo de Israel não estavam contentes, crianças. Eles ainda queriam um rei. E eles ficaram pedindo para o profeta, e pediam, e enchiam as paciências do profeta de tanto que eles queriam um rei. E eles ficaram falando, mas todo mundo tem um rei, todas as nações têm, só a gente que não tem. Então, de tanto que eles pediram, que eles não entendiam o quê? Eles não entendiam que eles tinham muito mais do que um rei. Eles tinham o rei dos reis como o rei deles, que é Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Eles não precisavam de um rei aqui na terra, porque Deus que cuidava deles e passava os recados através do profeta. Mas de tanto que eles insistiram, o profeta Samuel, ele foi até Deus em oração e pediu, permissão, se podia escolher. E Deus então falou que poderia sim. Então, já que tanto que eles queriam, então permitiu que o povo de Israel escolhesse um rei. Então, o povo de Israel escolheu um homem chamado Saul. Olha só, Saul era muito forte, alto, bonito e por isso o povo de Israel escolheu ele e Deus permitiu então que ele fosse coroado o rei do povo de Israel. Mas o tempo passou e Saul começou a desagradar a Deus, isso mesmo. E o que aconteceu? Deus, por ver que Saul estava assim, desagradando os seus mandamentos, Deus permitiu olha só que Deus permitiu, que um espírito muito mal, atormentasse a Saul. Então, olha só o que aconteceu. Um servo do rei Saul, ele deu uma ideia para o rei, falou assim, rei, por que o senhor não chama um arpista que toque a harpa para tocar para você se acalmar? E o rei até gostou da ideia, mas aí veio um outro servo do rei que falou assim, eu conheço o rei, eu conheço alguém, eu conheço Davi. Davi, ele toca muito bem, ele sabe tocar, ele sabe falar muito bem, ele é alguém que teme a Deus, né? Então, dá para chamar ele. Então, foi assim que aconteceu, ó. Ele falou aqui, ó, para o rei, aqui na imagem, que conhecia Davi, que tocava harpa. E o rei mandou que chamasse a Davi, então. E foi assim que, olha o que aconteceu, foi assim que Davi foi morar aonde? Na casa do rei Saul. E aí Davi começou a tocar a harpa sempre que o espírito mal atormentava ali Saul, assim ó, chegava pertinho do rei Saul,
ele pedia para Davi tocar harpa. E toda vez, toda vez, olha, que ele tocava sua harpa, o rei ficava calminho e tranquilo. O rei voltava a ficar feliz. Olha só, como é que o rei Saul ficava feliz quando Davi tocava? Porque ali Davi servia a Deus com o seu instrumento, o Espírito de Deus vinha sobre eles e o Espírito mau ia embora. E é assim, crianças, Davi, ele amava muito a Deus e Deus também o amava. Davi, ele cantava, ele tocava o instrumento que é a sua harpa, ele também compunha músicas, ele escrevia, que é o salmo que nós encontramos da Bíblia, muitos foram o rei Davi que escreveu, porque lá na frente Davi vai se tornar rei. Então, é assim, crianças, que nós devemos louvar a Deus. A nossa lição de hoje chamou um amigo músico, porque ele louvava, cantava, fazia todas essas coisas. E é assim que nós devemos fazer também. Lembra que louvar é falar palavras de elogio para Deus. E você pode louvar a Deus e através do seu louvor você pode abençoar pessoas, assim como Davi abençoou a vida do rei Saul. Você pode levar, porque o louvor tem um poder de você falar de Deus para as pessoas através da mensagem. Em muitos louvores você fala, você ouve histórias da Bíblia e você fica sempre feliz ao ouvir de Deus. Amém? Então vamos sempre louvar e cantar para o Senhor Jesus, que Ele vai se alegrar muito, assim como Davi. Agora vamos para o nosso versículo de hoje. O nosso versículo vai se encontrar, o versículo do dia está lá em Salmo, no livro de Salmo, no Salmo 100 e no verso 4. Vamos fazer juntos então? Vamos lá então. Louvem, aqui na boquinha, louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Amém? Agora, atividade. É o que a gente vai fazer por último. A atividade de hoje se encontra, olha lá, na nossa revista, tá? Vocês que têm a revista, vamos lá. A número 1. Circula o instrumento musical que Davi tocava para deixar o rei Saul mais calmo. Qual que é? Ó, aqui tem 3 instrumentos. Violão, flauta ou harpa. Vocês vão circular aí, tá? E número 2. Davi está tocando sua harpa para acalmar o rei Saul. Complete a cena com o que está faltando e depois pinte o desenho. Pinte aí bem bonito. Mas antes de pintar, alguma coisa que está na mão do Davi, vocês vão ter que contornar aqui com os pontilhados, tá? Que vai aparecer o que era que estava na mão dele, que ele usava para tocar ali, para afastar o espírito mal do rei Saul. E é isso, crianças. A história de hoje fica por aqui. Lembrem então sempre de louvar a Deus, viu? Louva a Deus, canta para Ele que Ele vai se alegrar muito. E até a próxima lição. Fiquem com Deus. A paz do Senhor.